Fala pessoal, tudo bem? Bom, continuando aqui, né, com as nossas aulas de termologia. Deixa eu me ajeitar aqui na câmera que eu tô torto. Isso, agora melhorou. Então, continuando com a nossa aula de termologia, agora a gente vai entrar numa parte que é um pouquinho diferente, né? Vocês já estudaram gases nas últimas aulas e hoje a gente vai falar de termodinâmica. Eu vou falar muito de gases ainda aqui porque é mais fácil de enxergar pensando em um gás. Isso aqui serve para todos os estados físicos da matéria, tá bom? Nossa ideia é entender como é que acontecem as trocas de energia entre os sistemas, belezinha? Então vamos lá, vamos começar. O que é essa termodinâmica? Como eu falei, aqui a gente vai tentar estudar as trocas de energia, belezinha? E vocês já estudaram lá na Física 1, deixa eu pegar aqui um cantinho, que existem várias formas de energia, né? Então, por exemplo, vocês podem lembrar da energia cinética, vocês podem lembrar da energia potencial, vocês podem lembrar da energia elétrica. Na verdade, elétrica vocês ainda não estudaram provavelmente, mas vocês ouvem falar sobre energia elétrica no cotidiano. Vocês podem lembrar de uma energia térmica, enfim, de várias formas de energia, belezinha? Uma que vai ser importante para o nosso estudo hoje é a energia cinética, tá? O que era essa energia cinética? A energia estava associada ao movimento. Todo mundo que estava em movimento tinha essa forma de energia, tudo bem? E essa energia térmica, a que vocês viram até agora, foi o calor. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do calor também e como é que ele se relaciona com, por exemplo, essa energia cinética, que é a energia do movimento. Belezinha? Então vamos lá. Para começar esse estudo, a gente vai precisar trabalhar com 3 grandezas. Tudo bem? Então vou apresentar essas grandezas para vocês primeiro. Então a primeira grandeza que é importante para a gente se chama trabalho. O que eu quero que vocês pensem? Vocês já viram o trabalho lá na Física 1? Tinha até um jeitinho de calcular, que era FD, cosseno. Lembram disso? Então é o mesmo trabalho. Só que aqui a gente vai tentar dar um significado para ele, para relacionar com calor, que é a energia térmica que a gente vai usar, tá bom? Então o que você tem que pensar? Trabalho é sempre um gasto ou uma transformação de energia com um fim, ou seja, com a consequência de deslocar um corpo. Como assim? Isso aqui está na minha mão o celular. Se eu pego meu celular nesse ponto e carrego ele até aqui, ó, eu estou deslocando o celular. Eu estou colocando o celular em movimento. Ou seja, eu estou passando uma energia para esse celular. O meu organismo, né, gasta uma energia passando essa energia cinética para o celular. Então, como é que a gente descreve isso fisicamente? A força que eu estou fazendo no celular realiza um trabalho. Tudo bem? Então, toda vez que eu desloco alguém e tem uma força atuando durante esse deslocamento, eu vou ter a atuação de um trabalho, ou desculpa, a realização de um trabalho se essa força for significativa para esse deslocamento, é claro. Tranquilo? Então, falou em trabalho, você tem que pensar que é uma energia que foi gasta para deslocar o corpo. Essa é a definição que eu estou colocando aqui. Ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, uma energia que ela é transformada ou transferida com o objetivo de deslocar o corpo. Belezinha? Aí vamos lá, galera. A minha questão é, vamos pensar no gás. Como é que eu faço um gás realizar um trabalho? Tipo assim, ó. Olha o desenhozinho que eu fiz aqui embaixo. Como é que eu faço, ó, sei lá, imagina que isso aqui é uma pedra. Deixa eu subir um pouquinho para vocês verem. Imagina que isso aqui é uma pedra e que aqui dentro eu tenho um gás. Esses pontinhos azuis são molequinhas do gás. Como é que eu faço para esses pontinhos aqui do gás, ou seja, as moléculas do gás, empurrarem esse pistão aqui, ó, para quebrar lá aquela pedra lá na frente? O que eu preciso fazer? Pensa comigo, pessoal. Se eu pegar uma velinha e colocar aqui embaixo, essa velinha vai ceder calor para o gás, concorda comigo? Dando calor, vamos lembrar das últimas aulas aí da equação de Clapeyron. Dando calor, as moléquinas do gás vão ficar mais agitadas, ou seja, a temperatura vai aumentar. Ficando mais agitadas, o que vocês acham? Será que elas vão colidir mais ou menos com o pistão aqui, ó? Se elas estão mais agitadas, é óbvio que elas vão colidir mais, ou seja, a pressão aumenta, como a gente já falou lá na última aula, belezinha? Aumentando a pressão, é óbvio que a força que o gás faz aqui no pistão aumenta. Então elas conseguem empurrar esse pistão para frente. Empurrando o pistão, ó, aparece mais espaço, as moléculas se dividem
melhor se espalham, mais a pressão diminui, e aí pode ser que elas não precisem mais aumentar, ou melhor, não consigam mais empurrar o pistão e ele pare nessa situação. Tudo bem? Então repara o seguinte, o que eu quero que você entenda? Dessa situação inicial para essa situação final, o gás realizou o trabalho. Por que ele realizou o trabalho? Porque ele empurrou alguma coisa, ele colocou alguma coisa em movimento. Aqui eu brinquei, botei a pedra quebrando, mas ele poderia ter empurrado a pedra, ela poderia ter entrado em movimento. Então eu falo que o gás realizou o trabalho. O que eu preciso que você entenda? Das variáveis de estado de um gás, vamos lembrar quais são: temperatura, pressão, volume e número de mols. Dessas variáveis aqui, ó, qual delas modificou ou sofreu alguma mudança durante a realização de trabalho do gás? O mais importante, ou melhor, a variável mais importante foi o volume. Por quê? Se você reparar, o aumento de volume do gás é que faz o pistão entrar em movimento. Se o gás não aumentasse de volume, eu poderia esquentá-lo, poderia colocar mais moléculas, mas se o volume fosse o mesmo, a pedra nunca ia quebrar. Tranquilão? Então aqui eu criei uma máquina rapidinho de quebrar a pedra, só mudando o volume do gás. Então o que eu preciso que você entenda? Toda vez que eu falar de trabalho, está atrelado a uma mudança de volume. Se tem uma mudança de volume, teve um trabalho sendo realizado. Se não tem uma mudança de volume, não vai ter nenhum trabalho realizado. Por isso que aqui eu estou falando em gases, né? Porque é difícil você pensar na mudança de volume de um sólido, porque sólidos não realizam trabalho sozinhos, belezinha? Mas gases já vão realizar. Sólidos realizam muito pouquinho, tá bom? Mas os gases vão realizar, tudo bem? Então, ó, pensou em trabalho, pensou em volume. O que eu preciso que você lembre? Toda vez que o meu volume aumentar, significa que o gás empurrou alguém. Ou seja, o trabalho é positivo. A gente fala que ele foi realizado. É legal vocês lembrarem desses termos, pessoal, que nas questões vão aparecer nesses terminhos para vocês lembrarem, para vocês usarem. Então, é legal vocês fazerem essa associação. Toda vez que o volume diminui, meu trabalho vai ser negativo e eu vou falar que o gás sofreu um trabalho ou realizaram um trabalho sobre o sistema. Então são dois conceitos diferentes. Então o cara vai falar num problema assim, não sei o que, 200 joules foi realizado sobre o sistema. Tem que saber que esse trabalho ele é negativo, belezinha? Que não é o gás que está empurrando, foi alguém que empurrou o gás. Tranquilo? Segunda grandeza importante, vamos lá. Segunda forma de energia que pode aparecer se chama energia interna. O símbolo é um U maiúsculo. Qual que é a ideia? Eu vou pegar aqui o próprio gás que a gente estava brincando antes aqui, ó. Cada molequinha desse gás tem um certo nível de agitação. Todas elas estão se movimentando aqui, ou seja, uma vai para cima, outra para baixo, uma para um lado, outra para o outro. Tem uma movimentação acontecendo. Se elas estão em movimento, elas têm energia cinética. Então, cada molécula tem um pouquinho de energia cinética guardada dentro dela ali, ó, porque ela está se movimentando. Se você juntar todas essas porçõezinhas de energia cinética, tem uma porção de energia que está dentro do gás. Belezinha? Que está armazenada na forma de agitação, de energia cinética. Essa energia a gente chama de energia interna, belezinha? Então ela está associada sempre à agitação das moléculas, porque ela é a medida da energia cinética das moléculas que estão lá dentro. Tranquilão? Aí repara, de quem vai mandar na energia interna? Se ela está associada à agitação, ela depende da temperatura. Então toda vez que a temperatura do gás aumentar, eu falo que eu tenho um ΔU positivo. O que é isso? A energia interna do gás aumentou. Belezinha? Se a temperatura aumentou, significa que as moléculas ficaram mais agitadas. Quer dizer, cada porção de molécula ganhou mais energia. Então, a quantidade de energia que eu tenho dentro do gás vai aumentar. Se a temperatura diminui, significa que as moléculas ficaram menos agitadas. Então, cada molécula perdeu um pouco de energia. Então, a variação é negativa. Repare que aqui eu estou falando em variação. O delta é variação. Belezinha? Então, toda vez que eu tenho um aquecimento, o ΔU é positivo. Toda vez que eu tenho um resfriamento, o ΔU é negativo. Belezinha? É isso que você precisa lembrar mesmo, pessoal, porque aqui é assim que a gente vai trabalhar. E a última variável e a última grandeza, né, que está relacionada à energia é o calor. O calor, você já sabe, é aquele calor que você já estudou, que pode ser sensível, pode ser latente. E aqui a gente vai chamar de calor o que é trocado com o meio externo, tá bom? Então a gente fala assim, o gás recebeu calor, perdeu calor. Se o gás recebe, a gente vai falar que esse calor ele é positivo. Se ele perde,
a gente fala que esse calor é negativo. Tranquilinho? Deixa eu subir aqui para vocês verem. De boa? E aí, pessoal, por que a gente está falando sobre isso? Porque tem uma lei da física que chama a primeira lei da termodinâmica, que é essa que está expressa aqui embaixo, que vai relacionar todas essas grandezas, belezinha? O que vai dizer essa primeira lei da termodinâmica? Olha o que eu escrevi aqui, ó. Vou dar um zoom para vocês verem de perto. O calor é o trabalho mais a variação de energia interna, belezinha? Lembra da seguinte forma. Quando você pensar em calor, pensa, por exemplo, em comida. Por quê? Como é que funciona, né, o seu organismo? Você ingere uma quantidade de energia, você gasta essa energia ao longo do dia. A energia que você ingere vem na forma de comida. E você gasta realizando atividades. Se você gasta mais energia do que você ingere, você acaba tendo uma só. Se você gasta mais, né, você acaba queimando as suas reservas de energia, que são as gordurinhas que você tem, belezinha? Se você gasta menos do que o que você ingere, você acaba tendo reservas de energia aumentando e acaba engordando um pouquinho. Então, qual é a ideia, assim, muito simples aqui? É fazer uma analogia disso aqui com o gás, tá bom? Então, pensa assim, ó, o calor é a forma que o gás tem de receber energia do meio externo. Então, é como se fosse a comida pra gente. O trabalho é a forma que o gás gasta energia. Então, isso aqui, ó, é como se fosse você correndo, malhando, fazendo qualquer tipo de atividade que vai gastar energia. E o ΔU pensa que é como o gás guarda energia. Então isso aqui, ó, é como se fosse a sua gordurinha, tá bom? Então o que está escrito aqui, ó? Está escrito o seguinte: a quantidade de energia que vem da sua comida, ela vai ter dois destinos. Ou você vai gastar, ou você vai guardar. Belezinha? Para o gás, o calor que chega para o gás vai ter dois destinos. Ou ele vai gastar, se for gastar vai ser empurrando alguém, realizando trabalho, ou ele vai guardar. Se for guardar, vai ser na forma de energia interna, ou seja, aumentando a agitação das moléculas, aumentando a temperatura. Tranquilão? Então, lembra disso. Chegou o calor no gás, ou vai virar trabalho, ou vai virar ΔU, ou os dois ao mesmo tempo. Não tem como a energia sumir. Essa é a ideia da primeira lei da termodinâmica. Tranquilo? Vamos só fazer um exercíciozinho aqui para mostrar para vocês como é que isso é cobrado, para vocês verem que isso é bem tranquilo. Essa parte é bem facinho, pessoal. Olha o exemplo que eu botei aqui, ó. Sobre um gás ideal, são realizados 150 joules de trabalho. A primeira coisa importante, ele deu trabalho. E falou que foi realizado sobre o gás. Vamos voltar lá, naquela resuminho que eu fiz? Se é realizado sobre o gás, o trabalho é negativo. Significa que o gás não gastou 150 joules. Alguém gastou esses 150 com gás, ou seja, alguém chegou ali e empurrou o sistema. Então, menos 150 joules. O que mais que ele falou? Enquanto ele perde 50 calorias para o meio externo. 50 calorias para o meio externo está falando de calor. E se perdeu, é porque ele é negativo. Ele quer saber o que vai acontecer com a temperatura. Pessoal, temperatura é energia interna. No fundo, o que ele quer saber é o ΔU. Já vejo um problema de cara. Isso aqui tem joule, isso aqui tem caloria. Não posso trabalhar com unidades diferentes, tem que passar para a mesma unidade. De boa? Então vamos passar. Vou te dar uma aproximação aqui, tá bom? Uma caloria vale mais ou menos 4 joules. Então vezes 4, isso aqui vai dar menos 200 joulezinhos. Vou jogar na primeira lei. Q igual a trabalho mais ΔU. O Q? Menos 200. O trabalho é menos 150 mais o ΔU. Então o ΔU vai ser menos 200 mais 150, menos 50 joules. Queridos, o que significa esse sinal de menos aqui, ó? ΔU negativo. Vamos ver? Quando ΔU é negativo, significa um resfriamento. Ou seja, a temperatura diminui. Tranquilo? Se você lembrasse da nossa analogia, para lembrar, na formulazinha, você conseguia matar sem fazer conta. Porque olha só, só precisaria transformar, né? O que você tem aqui na situação? O gás perdeu 200 joules. Ele perde 200 joules. E alguém realiza sobre o gás 150 joules de trabalho.
Então alguém gastou 150 com ele. Então é mais ou menos o seguinte, está saindo 200 e entrando 150. Belezinha? Então saiu mais energia do que entrou. O que isso significa? A reserva de energia do gás diminuiu. Se fosse você, a sua gordurinha teria diminuído. Deu para entender? Então, se a reserva de energia é a agitação, é a temperatura, então a temperatura do gás tem que diminuir. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Vou dar aqui diminuir o zoom para quem quiser tirar um print e deixar salvo. Deixa eu diminuir um pouquinho mais para ver tudo. Subir aqui, ó, para tirar essa parte. Vocês conseguem pausar aí e tirar o print de boa, tranquilo? Então é isso, pessoal. E tem alguns exercícios que vão estar marcados para vocês fazerem lá da apostila, tá bom? Essa parte é bem tranquilinha. Nas próximas aulas a gente vai ver como é que isso se aplica para as transformações. Aquelas transformações que a gente viu semana passada, a gente vai aplicar essa primeira lei para cada transformação daquela, beleza? Por hoje é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.